Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, no Plenárias, iremos apresentar as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal que aconteceram durante as sessões plenárias dos dias 21 e 22 de outubro de 2015. Durante esses 2 dias, os ministros trataram da dispensa do registro em cartório de alienação fiduciária de veículo e também analisaram o direito à nomeação de candidatos de concurso público aprovados fora do número de vagas previstas no edital. Outro caso julgado pelos ministros foi a ação sobre a autonomia de defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Vamos a um rápido intervalo e retornaremos em instantes com o programa Plenárias. Estamos de volta com o programa Plenárias. Na sessão da última quarta-feira, os ministros confirmaram o voto parcial do relator nas ações que pediam a dispensa do registro público em cartório, em contratos de alienação fiduciária de veículos automotores. Os ministros realizaram um julgamento conjunto de 2 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário. Todos pediam a dispensa de registro público em cartório em contrato de alienação fiduciária de veículos. O recurso extraordinário contestava uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre a inconstitucionalidade de parte de um artigo do Código Civil e de uma portaria do Detran do Rio de Janeiro de 2003. Segundo o Tribunal do Rio de Janeiro, a competência de registrar os contratos é dos cartórios de registros de títulos de documentos, sob a fiscalização do Poder Judiciário, e não do Detran, que faz parte do Poder Executivo. Para a União, vários órgãos públicos efetuam registros e, por isso, não haveria violação da Constituição Federal. O que houve por parte da União foi o respeito, a reverência ao parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição Federal, agindo e atuando no âmbito de sua competência legislativa para dispor sobre o tema, prevista no inciso 25 do artigo 22 da Constituição. E como já foi dito aqui da tribuna, eu peço a vossas excelências para ressaltar que essa matéria já foi, de fato, objeto de apreciação por esse colegiado e apenas pedindo licença mesmo para mencionar um trecho do eminente ministro Sepúlveda Pertence, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 2150, quando Sua Excelência mencionou: o excepcional na Constituição é a atividade de registros ser exercida conforme o artigo 236, em caráter privado, mediante delegação do poder público. Quem pode delegar, pode não delegar. Foi o que fez a lei com relação aos veículos. Na verdade, o raciocínio, a ideia é inversa. O poder público, ele detém, com fundamento na legislação de regência, a competência para dispor sobre o tema. Pode delegá-la, como pode não delegá-la. O relator, ministro Marco Aurélio, argumentou que para o consumidor não é viável que existam vários registros em cartórios, pois este teria que fazer muitas pesquisas para ter certeza que não está comprando um carro usado com irregularidades. Frisou sobre a importância de simplificar o sistema dos Detrans para evitar fraudes. Ele votou parcialmente pela impugnação dos dispositivos propostos nas ações e seu voto foi seguido pelos demais ministros. Ante o quadro, tenho como inadequada, presidente, a ação direta de inconstitucionalidade 4.227, formalizada pelo Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica do Brasil, ante a deficiência da inicial, e defiro parcialmente os pedidos formulados na ação direta número 4.333-DF, assentando que os parágrafos 1º e 2º do artigo 6º da Lei 11.882 de 2008 não se aplicam aos convênios celebrados antes da publicação da norma, declarando
a constitucionalidade dos seguintes preceitos. Artigo 1361, parágrafo 1º, segunda parte do Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, e do artigo 14, parágrafo 7º da Lei 11.795 de 2008. Relativamente ao extraordinário, analisando a alegação de prejuízo formalizada pelo Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil, noto estar configurado o interesse quanto ao julgamento dos extraordinários. Consoante indicado nas manifestações dos recorrentes, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro e Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento e da recorrida Sônia Maria Andrade dos Santos, remanesce a discussão acerca da harmonia da parte final do parágrafo 1º do artigo 1361 do Código Civil com a Carta Federal, independentemente da revogação da portaria original editada pelo DETRAN Rio de Janeiro. A alegação de prejuízo seria em decorrência da anulação dessa portaria, mas se tem a problemática da constitucionalidade ou não da segunda parte do parágrafo 1º do artigo 1361 do Código Civil. Tem-se ainda que a revogação ocorreu ante decisão proferida na instância inferior, passível de reversão, tudo a revelar a necessidade e a utilidade de exame dos extraordinários. Quanto ao juízo de admissibilidade, as peças subscritas, aí eu digo que foram atendidos os pressupostos, né? Conforme se observa do acordo recorrido, o objetivo da ação de conhecimento é a invalidação da portaria 3044/2003 do DETRAN, Rio de Janeiro, para que a prova do registro em cartório de títulos e documentos contratos de alienação fiduciária, estou transcrevendo, reserva de domínio, arrendamento mercantil e quaisquer outros gravames, seja considerada como documento padrão ou necessário para fins de inscrição do veículo automotor. Percebe-se a abrangência maior do pedido a englobar não apenas os contratos de alienação fiduciária em garantia, mas outros gravames decorrentes de negócios jurídicos distintos. No extraordinário, a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento busca ver assentada a constitucionalidade da parte final do parágrafo 1º do artigo 1361 do Código Civil, bem como a improcedência do pedido formulado na origem. Consoante consignei, já estou na conclusão, conheço o recurso interposto pelo DETRAN Rio de Janeiro e apenas parcialmente o da ACREF, para, nessa extensão, provê-los, reformando o acordo recorrido, no sentido de assentar a desnecessidade do registro em cartório do contrato de alienação fiduciária de veículos. Ficam invertidos os ônus da sucumbência, restabelecendo-se o que fixado na sentença de primeiro grau, ficando prejudicada a apreciação do mérito do pedido formulado na ação cautelar 2617, Rio de Janeiro. É como voto. E ainda na sessão de quarta-feira, a ministra Carmen Lúcia destacou que acompanhou parcialmente o voto do relator. Presidente, também estou acompanhando o relator. Quanto ao recurso extraordinário, eu vou fazer a juntada do voto, mas apenas para fazer uma referência à circunstância de que este conhecimento parcial, com relação a um dos recorrentes, não altera em nada a conclusão quanto ao que se assenta e que é o núcleo da questão, que é o reconhecimento da constitucionalidade do dispositivo do Código Civil e, portanto, da possibilidade plena de se ter esta anotação validamente. O mesmo quanto à ação direta de inconstitucionalidade 4.333, que eu tinha concluído pela improcedência da ação, mas levando em consideração que não se altera essa conclusão
relativamente aos convênios que foram declarados nulos quando celebrados antes aqui declarados de uma forma ampla e que nós estamos considerando rígidos os efeitos quanto àqueles que tenham sido celebrados antes do advento da norma, eu também estou fazendo adaptação para acompanhar na parte dispositiva, chamando a atenção que tudo que foi dito, inclusive da tribuna, mesmo os que se opunham à legitimidade e à constitucionalidade dessas normas, foram todos no sentido da necessidade de averbação, de registro, para os fins exatamente a que se presta essa anotação de maneira mais eficiente e mais firme. Daí a minha ênfase a fala do ministro relator, que logo no início diz que levava em consideração que nós estamos no século XXI e que, portanto, o que se quer é mais leveza para o cidadão e não mais burocracia que ninguém aguenta mais, até porque, para cumprir a mesma finalidade de segurança, de publicidade, não há uma única forma e quanto mais leve for para o cidadão, tanto melhor será o Estado. Eu estou acompanhando, portanto, o ministro relator nos dois casos. Vamos a um rápido intervalo e retornaremos em instantes com o programa Plenárias. Estamos de volta com o programa Plenárias. Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros iniciaram a discussão da tese da repercussão geral sobre o direito à nomeação de candidatos de concurso público, aprovados fora do número de vagas previstas no edital. Um recurso extraordinário foi julgado na semana passada. No julgamento do recurso extraordinário envolvendo o caso dos defensores públicos do Piauí, que foi feito na semana passada, a Suprema Corte garantiu a nomeação dos candidatos aprovados, já que o concurso ainda estava dentro do prazo de validade. Mas a discussão da tese sobre a repercussão geral ficou para a próxima sessão. Hoje, no plenário, o relator, ministro Roberto Barroso, manifestou preocupação com a elaboração da tese para não dar margem a uma interpretação que poderia inchar a máquina pública num momento de crise, onde cargos estão sendo revistos. Minha maior preocupação aqui, esse caso concreto já está resolvido, a posição é majoritária, o ministro Fux lembrou, foi 8-3, nós não estamos discutindo o caso concreto. Nós estamos preocupados com a repercussão. Eu, hoje em dia, sou muito preocupado com o fato de nós estarmos criando um Estado maior do que a sociedade. Na medida em que você aumenta direitos de alguém ser provido em cargos públicos, você, de certa forma, fomenta essa perspectiva de ter mais gente entrando na administração pública. Eu gostaria de passar a mensagem trocada. Nós vamos ter que viver um momento oposto, de desinchaamento do Estado. A elaboração do texto da tese gerou muita discussão no plenário. Os ministros se preocuparam em não dar margem para a interpretação equivocada sobre as hipóteses que configuram direito subjetivo à nomeação, também sobre a abertura de novo concurso público e a burocratização do processo seguido pela administração pública. Todos os estados da federação estão gastando tudo o que arrecadam para pagar a folha. E se nós sinalizarmos que vamos facilitar o ingresso no serviço público... Eu penso que nós afirmamos exatamente a tese oposta. Nós estamos dizendo que o Estado não pode... Nós estamos dizendo, olha, o Estado não pode expandir-se além de um certo limite e criar novas vagas em detrimento de outras por razões arbitrárias ou razões políticas. Para mim, neste caso, sem querer, enfim, apontar o dedo para quem quer que seja, para mim me pareceu muito claro que aqui a administração deixou de aproveitar os candidatos aprovados em outro concurso, abriu um novo... por razões que não ficaram muito claras. Ou seja, o Estado desbordou realmente até daquele dever de moralidade e data vênia que lhe é imposto pelo artigo 37. Vossa Excelência formou na maioria. O que eu acho que é um problema é dizer... Todos estamos de acordo em que o Estado não pode ir além do que é o tamanho que a sociedade estabelece para o serviço público. Mas, ministra Carmen, é preciso dizer o seguinte... Tem direito à nomeação fora das vagas do edital ou não? A minha resposta é não. Portanto, eu gostaria de dizer, não tem direito à nomeação fora das vagas do edital.
Agora, se essa for a posição, eu não tenho certeza que essa seja a posição vencida. No caso concreto, se entendeu que houve preterição, mas o meu sentimento é que a tese majoritária, inclusive anunciada pelo ministro Teori, não tem direito à nomeação, salvo preterição. Eu acho que isso é passar um tipo de mensagem. Dizer, tem direito à nomeação fora das vagas do edital, quando houver preterição, eu acho que é uma sinalização diferente, honestamente, é o que eu penso. O relator do caso, ministro Luiz Fux, propôs fazer uma reunião fora do plenário com os demais ministros para elaborar as ressalvas. Eu vou me reunir com os colegas que têm cada um seu posicionamento e nós vamos chegar a um ponto comum só para a tese. Pois não. Ok. Vossa Excelência consideraria, por favor, essa ideia, a abertura, juntos. A abertura de novo concurso durante o prazo de validade de concurso anterior constitui preterição do direito de candidatos já aprovados. Já subscrevi a tese. Já subscrevi a tese. Essa é uma tese mínima, é a tese do caso concreto. Pois não. Então vamos sobrestar esse julgamento e voltaremos oportunamente. Sugestão aceita pela Suprema Corte e a decisão ficou para outra sessão. Advogado em outra época. Outro caso julgado pelos ministros na sessão de quinta-feira foi a ação sobre a autonomia de defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Na ação, a presidente Dilma Rousseff pediu a suspensão de emenda que conferiu a autonomia funcional e administrativa das defensorias, que prestam assistência jurídica a pessoas de baixa renda. A União argumentou que a emenda não poderia ser apresentada por um parlamentar, mas sim pela própria Presidência da República. Lembrando que a Advocacia Geral da União, a AGU, representa judicialmente o governo federal. O ministro Dias Toffoli pediu vista e os demais ministros seguiram o voto. Já o ministro Edson Fachin proferiu um voto vista e acompanhou a relatora no processo sobre a autonomia de defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Inicio justificando o pedido de vista, eis que houvera me chamado a atenção a discussão sobre o vício de iniciativa, eis que se tratava de processo legislativo de iniciativa de parlamentar e colocava-se aqui em discussão a questão atinente à separação de poderes e um conjunto de debates sobre a atribuição para tal feito. Fui, obviamente, examinar a matéria para, inclusive, encontrar um conjunto de elucidações no precedente que há da emenda constitucional 45, que, como se sabe, é originária de uma PEC de autoria do então deputado Hélio Bicudo e acabou se convertendo, inclusive, no ato de criação de vários conselhos, especialmente o Conselho Nacional do Ministério Público, e concluí que, nesta medida, o poder reformador que está aqui em questão não me parece atingir a iniciativa tal como tenha sido aqui supostamente impugnada por um vício de origem. Eu estou assentando diversos fundamentos no meu voto, inclusive doutrina, estou citando o professor Rodrigo Brandão, estou me valendo também do Pacto de São José da Costa Rica, do Protocolo de São Salvador, também do precedente no agravo de instrumento 598.612 do ministro Celso de Mello, que se refere ao papel da defensoria como um direito a ter direitos, e concluir, senhor presidente, que a ação de declaração de constitucionalidade 5.017, que a eminente ministra relatora houvera citado e que trata da criação de tribunais regionais federais, em nada colide com o entendimento, ao contrário, corrobora a conclusão que Sua Excelência, a relatora, chegou. De modo que estou, nesta linha, também concluindo que a autonomia funcional garante a atuação com plena liberdade no exercício de incumbências essenciais à defensoria e, evidentemente, à luz dos limites impostos pelo ordenamento jurídico, sendo que a autonomia administrativa atribui liberdade gerencial em relação à própria organicidade da defensoria. Fiz aqui uma breve digressão à defensoria,
ao papel da Defensoria e concluir, por igual, não se fazer presente o fungus boniuris, autorizar a concessão da cautelar e também concluir não despontar o periculum in mora. Por essas razões, proferi um voto visto, que juntarei ao feito e estou acompanhando Sua Excelência, a ministra relatora Rosa Weber. E ainda nessa semana, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal autorizaram a extradição para a Itália de líder de organização criminosa conhecida como Nova Camorra Organizada. Ele foi condenado na Itália à prisão perpétua e morava em Recife, Pernambuco, onde foi preso em maio desse ano. A primeira turma julgou o pedido de extradição de Pasquale Scotti. Ele é foragido da justiça italiana há 30 anos e no Brasil se fez passar por Francisco de Castro Visconti. Scotti é acusado de ser autor de 22 homicídios e participação em esquema de máfia. A defesa pediu a permanência do homem no Brasil, alegando que ele fugiu do país de origem a fim de sair do mundo do crime e formou família com esposa e 2 filhos, além de ter emprego e residência fixa. Por unanimidade de votos, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu pela extradição do homem, por entender que o prazo para responder pelos crimes não prescreveu e que ele não se encaixa no perfil de refugiado. Os ministros da primeira turma também julgaram o pedido de extradição instrutória do colombiano Marcos de Jesus Figueroa Garcia. Ele é acusado de fazer parte de uma grande organização criminosa com envolvimento em mais de 250 homicídios e por porte de arma de fogo de uso restrito. A defesa alega que, apesar da alta periculosidade levantada nos autos do processo, não existem provas materiais contra o colombiano e que toda acusação se baseia em depoimentos de supostas testemunhas. Os ministros da primeira turma entenderam que não era cabível à Suprema Corte julgar a inocência do deferente e, por unanimidade de votos, decidiram pela extradição e transferência imediata do réu à Penitenciária Federal de Campo Grande, por conta da periculosidade apontada no relatório. E na segunda turma, os ministros negaram o pedido de extradição de um argentino, porque o homem tem menos de 6 meses de pena a cumprir. Horácio Magnelli foi condenado pela Justiça Argentina a uma pena de 6 anos de prisão por ter abusado sexualmente de uma mulher em uma província de Buenos Aires. Ele cumpriu 5 anos da pena em regime domiciliar quando veio para o Brasil. Desde janeiro deste ano, ele está preso preventivamente para fins dessa extradição. Segundo a defesa do argentino, a extradição estaria impedida porque faltam menos de 6 meses para o cumprimento total da pena. O prazo mínimo para permitir a extradição está previsto em um acordo assinado pelo Brasil e a Argentina. O ministro Teori Zavascki, relator do pedido, disse que a cláusula prevista no acordo deve ser respeitada. Ele também ressaltou que o período em que o argentino ficou preso no Brasil deve ser diminuído da pena imposta a ele, o que no final das contas daria menos de 6 meses para completar o tempo total de 6 anos. Os demais ministros da turma acompanharam o relator. A extradição foi negada e o argentino deverá ser solto. Os ministros da turma também negaram o pedido de um homem condenado por violência doméstica. Ele queria que a prisão fosse substituída por pena restritiva de direitos. O colegiado entendeu que, apesar da agressão ter sido considerada leve, o Código Penal ressalva que, quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a substituição não poderá ser feita. A decisão foi unânime. E esse foi o Plenárias com os destaques dos principais julgamentos que aconteceram durante a semana no Supremo Tribunal Federal. Na semana que vem tem mais. Obrigada pela audiência e continue com a gente na TV Justiça.